Mulher.com, delícia! Gente, eu falei para vocês do Padre Ágaro. Eu nem vou dar briefing nenhum, não vou contar nada. Eu quero que vocês assistam esta primeira parte do testemunho do Padre Ágaro. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Então, Padre Ágaro, obrigada por fazer parte desse casting de sacerdotes, mesmo assim aplicados a servir ao Senhor. Obrigado pelo seu sim. Bora ver. Olá, meu nome é Natália, a gente está aqui com o Padre Ágaro e a gente vai conversar um pouquinho, saber quem era o Padre Ágaro antes de se tornar padre. Então, bem-vindo, Padre. Obrigado, Natália. Obrigado vocês, queridos irmãos e irmãs, que também vão estar assistindo e participando conosco deste momento de graça. Muito bem, Padre. Então, vamos começar do começo, né? Sendo um pouquinho redundante. Então, como é que foi a sua infância, a relação com os pais, uma irmã também mais velha que o senhor contou já, que teve? Sim, sou natural de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Eu costumo sempre dizer que eu sou gaúcho, quebra um pouquinho os padrões, que todo mundo acha que o gaúcho é loiro de olho azul, né? Então eu sou o gaúcho raiz. E hoje eu tenho 50 anos. Né, e minha infância, eu tive uma infância normal como qualquer criança. Sou filho de pais separados, né, mas minha mãe e meu pai biológico se separaram, eu devia ter uns 2 anos de idade, porque meu pai era alcoólatra, também muitas dificuldades com a minha mãe e no relacionamento. Eles tiveram uma filha mais velha que eu, né? Primeira filha, Andaia, que ela faleceu com 4 anos, provavelmente, numa creche. Ela estava na creche e a minha mãe contava que ela subiu o escorregador e um coleguinha da creche também queria andar no escorregador, subiu atrás dela e empurrou ela no escorregador e ela bateu com a cabeça naquelas cintas de concreto que tinha e faleceu, né? Quando a minha mãe se separou do meu pai, num período da vida dela, ela assumiu um novo relacionamento, né, e eu fui criado pelo meu padrasto, que foi um homem maravilhoso. E eles sempre disseram assim, nunca enganaram. Eles falavam quem era meu pai, incentivavam eu a procurá-lo, e até por isso, né, conforme eu fui crescendo, já mais na adolescência, na juventude, me aproximei muito do meu pai por causa do trabalho dele, né? Por ele ser músico, mestre de bateria de escola de samba. Eu, conforme fui crescendo, fui me aproximando dele e também fazendo um pouco do uso daquilo que ele tinha como profissão. E o meu relacionamento com meu padrasto foi sempre muito bom. Eles morando junto, meu padrasto, esse homem é muito bom. Ele deu tudo para mim, aquilo que ele não deu para os filhos dele. Porque também, né, na vida do meu padrasto, ele teve um primeiro casamento que não deu certo, né, ele teve outros 6 filhos. O senhor comentou da educação que a sua mãe e o seu padrasto te deram, mas como era a educação religiosa dentro de casa? A educação religiosa na minha família era um pouco diferente daquilo que hoje eu vivo enquanto padre. O meu pai, por causa do samba, tinha muito essa influência das religiões afro-brasileiras, né? Eu costumo dizer umbanda, quimbanda e outras bandas. Por parte de mãe, a minha família materna, minha avó era mãe de santo, né? Ela tinha um terreiro de umbanda, quimbanda e outras bandas. E a minha mãe, como trabalhava o dia inteiro, eu ficava mais no cuidado da minha avó. E a minha avó, né, desde que eu me lembro e entendo por gente, ela foi me criando para ser o sucessor dela na religião que ela servia. Eu lembro que na minha família só a minha mãe era católica, né? Mesmo tendo um pouco de influência da religião da própria mãe dela. Mas a mãe não gostava que eu participava dos cultos, das celebrações que a minha avó realizava, né? Eu lembro. Muitas vezes a minha mãe me inscreveu na catequese, mas eu ia 1, 2 aulas e depois saía para a catequese, mas não ia para a catequese. Matava a catequese para jogar. Isso custou muita surra. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, aproximadamente. A minha mãe, meu padrasto e eu, nós começamos a construir, né, esta empresa
familiar, que de familiar não tinha nada. Mas a gente chama familiar porque fomos nós três que começamos a construir, que era o motel. E como foi sua adolescência? Como foi a história conforme o senhor foi crescendo nesse meio tão diferente? É um local que não tinha nada de bom, né? Para um adolescente, uma criança trabalhar num lugar que hoje eu tenho a plena consciência que não é de Deus, mas na época não tinha consciência. Então a gente via situações graves de adultério, de pedofilia, de pessoas que iam no estabelecimento para usar drogas e sim, coisas que não eram boas, mas por crescer nesse ambiente se tornou algo comum. Então, como vocês puderam conhecer, já já a gente continua esse bate-papo com o Padre Iágaro para conhecer melhor a trajetória dele até os dias de hoje. Olá, meu nome é... Se você acha que parou por aí, não. Né? Como ele falou, né? Contou a história, ele não tinha absolutamente nada a ver com a igreja, né? Por conta da família, principalmente da avó. Aí você pergunta assim, mas ele é um sacerdote? Como que o Senhor o chamou para esta vocação? Como que foi esse momento desse chamado? Como que foi esse momento em que Deus falou, não, tem que ser o Iágaro? E hoje ele é um grande testemunho no meio dos jovens, porque ele fala o seguinte para os jovens, eu estive no lugar de vocês, eu fiz talvez muito mais coisas do que o que vocês fizeram, e Deus me chamou, Deus me resgatou. Então eu sei muito bem o que vocês vivem. E ele coloca, tem jovens, vocês não imaginam quantos seguidores ele tem, jovens que foram transformando a sua vida a partir do testemunho do Padre Iágaro. Foi por isso que Deus o escolheu. Agora, se você quer saber o que aconteceu nesta segunda parte, como foi esse chamado, e por que hoje ele é um sacerdote tão dedicado, tão fiel, a gente vai saber nesse próximo VT. Vamos ver. Os pais do senhor não se preocupavam por estar criando, né, um pré-adolescente num ambiente tão mundano, com más influências? Eles sempre davam e valorizavam o ensinamento, os valores, né, daquilo que era bom e daquilo que era certo. Mas não nesse sentido na empresa, né? Porque também, por causa da visão comercial, para eles, o trabalho era simplesmente um trabalho. E como foi a sua reaproximação com o seu pai biológico? O meu pai, como ele era mestre de bateria, tinha os ensaios de escola de samba, os desfiles, as festas, né, os locais de divertimento, me aproximar dele me fez mergulhar nesta vida, né? De bebidas, de festa, de relacionamentos, de mulheres. E qual foi, assim, o seu primeiro contato com a igreja? O que te chamou para mais perto de Deus? Eu lembro que o meu primeiro contato com Deus, que eu comecei a ter, assim, de fato, foi em virtude de um acidente que eu sofri, por causa também, né, da minha vida desregrada e do motel da família. Trabalhei à noite, os amigos foram jogar futebol, né, num lugar retirado, né, da cidade. Amanhecido, peguei o carro e fui para esse local retirado da cidade. O dia inteiro os meninos jogando bola e eu tomando cerveja e festa e churrasco e fazendo bagunça. No retorno desse jogo de futebol, eu dormi na direção e caí num penhasco de uns 10 metros. A capota do carro se abriu e eu voei, né, para fora do carro. E o carro caiu sobre a minha cabeça, eu quase morri. E eu vejo que ali começou a intervenção de Deus na minha vida. A minha mãe tinha uma amiga, a tia Ana, fez uma promessa, que se caso eu melhorasse, eu teria que ir na igreja onde o filho dela estava fazendo um retiro para jovens. Fui na chegada do retiro, uma missa de jovens, uma missa festiva. A missa era linda, mas só que eu era peixe fora d'água. Então, no primeiro momento, não gostei. Depois que o senhor sofreu o acidente, pagou a promessa, né, que a amiga da sua mãe
acabou fazendo pelo Senhor, essa aproximação com Deus foi instantânea? Logo ali no dia seguinte o Senhor já foi ali na igreja agradecer a Deus? Continuei com a minha vida normal, né? Trabalhando no motel da família, fazendo festa e carnaval e bebedeira, orgia, tudo que podia eu fazia. Até um ano que eu lembro, a mãe, a minha irmã Soraya, filha do meu padrasto com a minha mãe, eles foram fazer uma viagem para o exterior e eu fiquei sozinho. E eu lembro que aquele período que eles viajaram, eu mergulhei no fundo do poço. Fui em lugares que hoje talvez eu hoje padre falando, talvez as pessoas vão dizer, nossa, mas o padre fala tão abertamente assim. Eu falo porque isso faz parte da minha história e Deus, quando Ele me chamou sabendo quem eu era e o que eu fiz, né? Quando a mãe viajou, eu não tinha nada mais que fazer, eu falei, eu vou naquela igreja. E fui. E a partir daí eu comecei a ir na missa nos domingos, naquela igreja onde tinham jovens. Só que muita gente fala assim, nossa, encontrou Jesus. Eu falei, não, é porque lá tinha muitas meninas bonitas. Como a minha vida tinha muitos laços de pecado, Deus tinha que desfazer um de cada vez. Então eu fui deixando o carnaval, eu fui deixando a bebida, eu fui deixando os relacionamentos, o namoro. Eu lembro que eu deixei de trabalhar na empresa da família, eu entrei para a faculdade de Direito, né, para procurar ser advogado. Durante a faculdade eu fui discernindo, né, o que Deus me queria. Indo à missa diária eu fui vendo que Deus me chamava também para uma outra realidade que eu não tinha consciência, que era o sacerdócio. Eu lembro que na véspera da minha formatura eu cheguei para a mãe, para minha irmã, e falei para elas que eu não queria ser advogado, que eu queria ser padre. E a minha mãe ficou quieta, não falou um pio, que nem Nossa Senhora, ficou quietinha. A minha irmã Soraya, ela olhou para mim e falou, foi estudar para quê então? Por que fez faculdade de Direito se quer ser padre? E aí minha mãe olhou para ela e disse, padre não precisa ser burro, deixa ele. E aquela fala da minha mãe foi para mim como uma bênção, né? Foi como aceitar o chamado de Deus, porque ela viu da onde que Deus me tirou, né? Do trabalho eu ia para a igreja, em último lugar em casa. E Deus chamando cada vez mais, cada vez mais. As coisas não estavam resolvidas, até o dia que eu fui a uma missa, né, 12h10, onde eu sempre ia na igreja São José, que até hoje tem essa missa. O evangelho era assim, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E eu lembro que quando eu escutei esta palavra, essa palavra veio como uma flecha no meu coração. Foi nesse mesmo dia que à noite eu cheguei e falei para a mãe, agora está decidido, né? O ano que vem eu vou para o seminário, não sei para onde eu vou, não tenho nada certo, mas a única coisa certa que eu tenho é que eu não consigo mais ficar aqui fora. A mãe do senhor chegou a ver o senhor de batina celebrando uma missa? Então, Natália, minha mãe, ela não teve a oportunidade de nem me ver como consagrado, nem como me ver padre, né? Porque ela faleceu antes de tudo isso. Mas como todo mundo diz, para consolar o meu coração, é que lá do céu ela participou de tudo. Então, essa é a certeza que também eu trago, né, na minha vida. Gente, que delícia poder contar para vocês da própria voz, né, do próprio personagem desta transformação feita por Deus. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que retirou ele, como ele fala, daquela lama que ele vivia. Mas quantos outros santos nós nos inspiramos hoje? Santo Agostinho era um. Mas sabemos também da história de Santa Mônica, que durante 30 anos ajoelhava-se, rezava na intenção do filho. Então, o que eu quero colocar hoje aqui é que todos nós temos uma vocação. Podemos fugir dessa vocação,
podemos deixar esse dom para lá, né? Ah, não, mas isso não é para mim, né? Mas o que nós temos que entender é que quando Deus nos chama, nada, nem do que fizemos e nem do que faremos, vai ser tão importante para Deus quanto o amor que Ele tem por nós. E eu quero aproveitar e falar, né, nesse mês de agosto, aproveitando aí a história do Padre Ágaro Domingos, é o mês das vocações. É a vocação do pai, da mãe, né, da maternidade, da paternidade, é a vocação profissional de cada um de nós, é a vocação sacerdotal, religiosa. São quantas vocações? Então, agradecendo a Deus pela vocação de cada sacerdote do mundo inteiro, mas principalmente dos sacerdotes que estão conosco aqui na Associação do Senhor Jesus e são tão dedicados. Agradecemos a Deus pela vocação do padre Eduardo Dougert, da irmã Luísa, né? Das irmãs que já fizeram parte aqui, mas que já estão com o Papai do Céu, irmã Nelly, irmã Cecília, irmã Maria Elvira, e tantas outras pessoas que passaram por aqui e deixaram um pouquinho da sua vocação aqui conosco. Então, obrigada, Padre Ágaro Domingos, pelo seu sim e por ser esse amigo querido que nós amamos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seu ministério, a sua vocação. E que Deus possa suscitar, né, em tantos outros jovens corações, esse desejo de te servir, Senhor, né, assim como o Padre Ágaro fez. Obrigada por estar comigo nesta tarde gostosa aqui no programa Mulher.com. Eu amanhã não estarei com vocês, né, porque eu vou ver a mamãe. Eu consegui alguém para estar amanhã, então amanhã não estarei, mas segunda-feira eu trago notícias boas para vocês. Então, um beijo grande, obrigada a quem mandou recado para a Filó, falando que gostou do trabalho dela, gosta demais, Marina Pereira Lima e tantas outras pessoas. E também a Caroline Sequalini, que elogiou a receita do chefe Gabriel. Beijo, gente! Fiquem com Deus! Até segunda, comigo. Amanhã assistam o programa, hein?